Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem. Começa a Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar, hoje quinta-feira, programa ao vivo. Hoje é dia 6, né? Aliás, dia 8 do 6 de 2017. E nós vamos dar a sequência à série Sindicalismo e Conjuntura. É o segundo programa da série. O primeiro, ele foi aberto com o Juruna, João Carlos Gonçalves, secretário-geral da Força Sindical. O Juruna, sindical experiente, também está muito enfronhado na condição de secretário-geral na organização do 8º Congresso da Força Sindical e tem feito um trabalho muito importante de articulação entre as centrais sindicais. Hoje nós recebemos aqui um secretário-geral também, que é o secretário-geral da CNTC, da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, acho que a maior das confederações de trabalhadores do Brasil, que é o Lorival Figueiredo Melo, que preside também a FEAC, vou ler FEAC. Federação dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio do Estado de São Paulo. Lorival, é uma alegria te reencontrar, nós que somos velhos amigos, a vida nos separando, a gente correndo para cada um para um lado. Que feliz em te ver assim, com saúde, cada vez mais jovem, depois você me passa a marca d'água que você está bebendo, tá? Aí depois, né, fora do programa, obrigado pela sua presença. Obrigado, Franzin, é um prazer te ver também aqui, né? Estamos de longa data aí nessa luta, é uma luta diária, é uma luta que não para, é todo dia, né? E é sempre um prazer estar aqui para a gente bater esse papo sobre o sindicalismo brasileiro, a conjuntura sindical. Ô Lorival, que conjuntura escabrosa, hein? Franzin, eu vejo que o governo quer desmontar, primeiro, os direitos dos trabalhadores e, consequentemente, precisa derrubar a estrutura sindical brasileira, né? Sim. Então, um governo que veio sem compromisso com o povo brasileiro, com a classe trabalhadora, o compromisso é bem claro com o capitalismo, né? E aí o capitalismo exige que se acabe com o movimento sindical. Sim. Isso é normal, né? E aí o que acontece? Estão passando com o trator em cima da legislação brasileira. Então, o que a gente está vendo, infelizmente, é que você tem um Congresso Nacional que não debateu, sim, né? Porque a gente participou dos debates lá, a comissão criou algumas audiências públicas, nós fomos trabalhar em cima de um projeto que veio com 7 itens do governo e no dia de ler o relatório, simplesmente o relator trouxe uma nova CLT. Sim, sim. Né? E altera mais de 100 artigos. Altera mais de 100 artigos e não foi debatido isso. Tá. Isso não foi debatido nem com quem foi lá participar das comissões e muito menos com os deputados. Sim. Os deputados que disser que conhecem a legislação, desculpe, ele está faltando com a verdade. Perfeito. Eu acho que se chamar o relator aqui e pedir para ele explicar ponto a ponto, ele não vai saber explicar. Deram o pacote pronto e eles homologaram o pacote. Exatamente. É isso que aconteceu. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, diz a malandragem. Eu quero apresentar aqui, anunciar a nossa Ariane Soares, que nos acompanha e nos auxilia em todos os programas. A Ariane encaminha as perguntas dos telespectadores, internautas e também da produção. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, João Franzin, boa noite a você, boa noite, Lorival, obrigado por sua presença aqui no programa hoje e boa noite a você, telespectador ou internauta que nos acompanha aqui neste programa. Esperamos suas perguntas, o programa é aberto para debate e você pode enviá-las através do Facebook, estamos ao vivo no Facebook, faz seu comentário, deixa sua pergunta que a gente encaminha o entrevistado ou através do nosso WhatsApp, o número é 942709363, vou repetir, 942709363, é 011 São Paulo, ou você pode mandar também pelo e-mail tv@agenciasindical.com.br. Muito bem, muito obrigado. Lorival, vamos falar um pouquinho da CNTC, o que é a confederação, é o Levi que preside, ele é um sindicalista de Minas Gerais, e como é que a CNTC está se posicionando em relação claro, é contra essa reforma que ela é muito agressiva, mas eu sei que a CNTC tem feito um trabalho cirúrgico, de conversar com senador por senador. Me conte qual é a posição da CNTC e como é que vocês estão trabalhando à luz do sol dentro do Congresso Nacional. Bom, a CNTC representa o setor de comércio e serviço do Brasil, são 830 sindicatos, são 27 federações que compõem a CNTC e a gente tem uma assessoria legislativa, que eu quero até cumprimentar a Sheila, que é a nossa responsável. E a gente tem feito, desde que surgiu o projeto, fizemos um trabalho na Câmara, visitando os deputados, participando do debate
e aí, através de uns deputados apresentando emendas, tentando alterar aquilo que o relator apresentou, assim, corrido, né, porque foi um prazo pequeno para apresentação de emendas, mas lá na Câmara nós chegamos a apresentar 45 emendas, foram todas rejeitadas, infelizmente, e agora nós estamos fazendo esse trabalho no Senado. Diariamente nós estamos lá visitando, fizemos um material, nos posicionando por que somos contra, apontando aquilo que realmente vai causar de prejuízo ao setor de comércio e serviço, enfim, a toda a classe trabalhadora, e já visitamos aproximadamente 79 senadores. Visitamos o gabinete de 79 senadores. Quase a totalidade dos senadores. Não fomos no presidente, não fomos no Jucá, porque, né, e não fomos no líder do PSDB, porque ele é um dos autores dessa monstruosidade. Tá. E trabalhando os senadores, mostrando, dialogando, porque lá é uma casa do diálogo, né? Com que você queira ou não, você tem que debater, você tem que conversar. Então o trabalho da CNTC hoje é nesse sentido da gente participar dentro do Congresso Nacional. Estamos participando do fórum do FITS, que é um fórum onde está a Ana Matra, o Ministério Público, a OIT, várias entidades, as centrais sindicais, e nós estamos juntos fazendo essa participação, fazendo esse debate, visitando o Brasil inteiro, indo nas federações, nos sindicatos, mostrando o prejuízo que é para a classe trabalhadora, o prejuízo que vai ser para os trabalhadores. E a gente está vendo aí um governo que usa muito dinheiro na mídia, né, na mídia paga, né? Infelizmente a gente não tem esse espaço na mídia paga, esse é um espaço importante para a gente explicar aos trabalhadores, e combatendo, né? Combatendo aí, como se diz, o bom combate, como o país usa muito isso, né? E tendo grandes aliados lá dentro do Senado, os senadores que estão lá, o Paim é um dos grandes líderes desse movimento. Temos participado de todo o fórum, de todo o debate, constantemente estamos lá. Agora, de novo, apresentamos outras emendas, né? E, inclusive... Na Câmara foram 45. No agora repetimos as 45 de novo, né? Através de vários senadores, inclusive hoje... A Sheila me dizia que o Romário encampou 4 emendas nossas, né? Está apresentando... Deixa eu ver se eu entendi. Então, quer dizer, a CNTC fez esse trabalho, eu já mostrei aqui no programa, lá na agência sindical nós repercutimos também nos materiais nossos. Desculpa te interromper. Não, eu achei um trabalho muito bem feito, digamos, com a necessária minúcia, sem ser burocrático, bem escrito, por sinal. E o encaminhamento, então, vocês pedem que um senador apresente alguma emenda, 2 emendas, 3 emendas, é isso? Exatamente. Esse é o trabalho que esse movimento sindical precisa começar a fazer. Certo. Né? Porque não adianta você ir lá para os corredores, ficar falando... E bater panela. E bater panela. Né? Você tem que conversar com o senador e mostrar para ele como foi esse documento, aonde ele vai causar prejuízo, por que ele causa prejuízo. E, ao mesmo tempo, pegar os senadores, que são nossos aliados lá, e pegar os artigos, mostrar aquilo que a gente é contra e aquilo que a gente acha até que é possível uma modificação e encaminhar essas emendas. Né? Então os senadores têm encampado essas emendas, nós temos Cátia Abreu, temos Romário, outros que encamparam, né, emendas nossas e foram apresentadas. Agora vai caber o debate lá, que não é, aí foge completamente o nosso trabalho. Aí fica na mão dos senadores e a gente está fazendo diariamente esse trabalho. É um trabalho muito importante, eu acho que o movimento sindical precisa pensar isso, né? Eu não sou contra nenhum tipo de manifestação, não sou contra que as pessoas vá ao Congresso, acho que tem que ir ao Congresso, mas nós temos que também apresentar propostas. Entendi. Porque, claro, um senador, vamos pegar o Romário, qual a formação dele? É jogador de futebol. Então, evidentemente, que dessas tratativas relativas ao capital e trabalho, quer dizer, condições de trabalho, relações capital-trabalho, o Romário entende bolhufas, entende muito pouco, por mais boa vontade que ele possa ter. Então é preciso que você chegue já com esse método correto, e dizer, Romário, olha, nós temos essa emenda relativa a trabalho intermitente, jornada intermitente. Também temos essa emenda aqui referente ao trabalho da grávida, que não pode ser submetida a condições como está no projeto de lei. Também, aí ele entendendo, ele compra a ideia, não é? Exatamente. E esse é o lobby saudável, o lobby democrático, porque é a corporação que representa um segmento da sociedade exercendo
fazendo o diálogo e exercendo a pressão legítima na democracia. O que a gente tem feito é exatamente isso, né? Vendo aquilo que atinge a nossa categoria, fazendo uma exposição de motivos, quais são os prejuízos e apresentando uma emenda ou para tentar corrigir ou para pedir a supressão, mas sempre com argumentos. Sim. E aí a gente senta com o senador, com a assessoria dele, a assessoria também examina, né? E dá o aval para que o senador faça a apresentação. Agora é um trabalho minucioso, hein? Sim, não se faz no joelho isso. Não, é um trabalho cansativo. Você fica lá até 10, 11 horas da noite com a assessoria debatendo. No dia seguinte você vai para dentro do Senado falar com o senador encaminha para a comissão. Você às vezes fica horas conversando com a comissão, expondo, colocando, porque não é uma coisa que você chega lá, entrega, o senador apresenta. Não, não é isso. É que nem você colocou e colocou bem. Muitas vezes o deputado, o senador, ele lida com uma determinada área. Sim. Ele não conhece de tudo e nem tem essa condição de conhecer de tudo. Então, ele tem a assessoria. Então, nós precisamos trabalhar com eles junto com as assessorias. Correto. E é isso que a CNTC vem fazendo já, não só agora na reforma, mas em todas as comissões durante todo o ano. Então, nós atuamos na Comissão do Trabalho, Comissão de Justiça, tudo aquilo que é projeto que vem em prejuízo dos trabalhadores, nós buscamos trabalhar dentro das comissões, pegar os deputados que são do nosso lado, apresentar emenda, fazer questionamento, trazer para os senadores ou para os deputados a informação daquilo que vem em prejuízo aos trabalhadores. Até para ele sentir seguro para apresentar a emenda. Exatamente. Ou fazer uma emenda supressiva, né, ou aditiva, etc. Exatamente. Muito bom, Lorival. Obrigado. Lorival Figueiredo Melo, presidente da FEAC, secretário-geral da CNTC. Eu vou pedir licença a ele para que a Ariane encaminhe perguntas ao nosso convidado. Podemos, Ariane? Claro, podemos. A primeira pergunta que nós temos aqui é do Arthur Bueno de Camargo. Ele é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Alimentação e também é coordenador do Fórum Sindical dos Trabalhadores. A pergunta dele é a seguinte: como você vê o posicionamento dos senadores nas comissões? Nenhum senador que vota favorável à reforma trabalhista tem coragem de defender de fato o projeto. Falta argumento ou eles se sentem constrangidos em defender um projeto desleal à classe trabalhadora? A questão é assim, a gente precisa entender o Congresso, né? O Congresso tem compromissos partidários, né? Há questões que são fechadas dentro do partido. E o senador que não domina a matéria, normalmente ele segue o líder, né? Ele segue aquele que dentro do partido domina a matéria. Ele realmente, às vezes, não fica assim meio perdido naquilo que está sendo debatido. Então, se ele não puder falar, para ele é melhor. Ele acompanha o líder, né? Ele só vai votar sim ou não e acompanha o líder. Nós vemos lá vários senadores que ficam a sessão inteira sem falar nada. Eles ficam aguardando a sinalização do líder do partido, né? Porque em todas as comissões, os partidos têm seu líder. Por exemplo, com todo o pessoal do PT, PCdoB, com tudo que eles tenham muita ligação com o sindicalismo, lá dentro do Senado Federal, a liderança é do Paim, que realmente tem um vasto conhecimento, né? Foi de chão de fábrica, foi dirigente sindical. Então, ele tem um vasto conhecimento. Então, ele, de uma certa forma, é o sinalizador do debate nessa área. Entendi. E os outros senadores ajudam na medida do possível. Na parte que a gente vê nos outros partidos, o que a gente vê é que ali a grande maioria é empresário que está ali para defender o seu quinhão, para defender o seu lado. Então ele segue a liderança do partido e fica calado, né? E assusta realmente, né? E assusta. Então quando você vê lá a pessoa lá o tempo todo parado, né, as pessoas não têm dimensão do que aquela figura está fazendo. Ele está ali para dizer sim ou não, mas ele está seguindo uma liderança. Entendi. É importante, é muito didática essa fala do Lorival, para a gente entender como é o rito no Poder Legislativo, que é totalmente diferente do Executivo, onde o poder da caneta decide tudo na hora, publica no Diário Oficial, nomeia, manda embora, etc, etc. No Legislativo é outro comprimento de onda, então tem que ter esse jogo de cintura, tem que ter essa sensibilidade, tem que identificar no grupo quem é que tem a liderança, quem é que articula, quem é que desarticula, e isso é um trabalho, como eu estava dizendo para o Chiquinho dos Padeiros hoje, com quem eu me reuni hoje, não é para clínico geral, isso é para especialista e junta médica. Então é o que a CNTC está fazendo. Saúdo aqui a paciência e o método correto, né? O Edu me avisa que tem um correspondente sindical, mas daqui a pouquinho entra, viu, Edu? Porque eu quero seguir um pouco com o Lorival. Lorival, de bate-pronto, se houvesse a votação hoje no Senado da matéria trabalhista, você acha que seria qual o placar? Ou veja, nós não temos essa... Não é que não temos. Veja, como nós conversamos com a maioria dos senadores e a gente tem um perfil de alguns,
e teve uns que já se fecharam, já disseram, já declararam seu voto praticamente, que são a favor da reforma. A favor nós temos quanto hoje, mais ou menos? Hoje tem maioria. Tem. Eu diria para você que hoje nós estamos ali com 44 senadores a favor da reforma. Né? Tem alguns indecisos que não declararam seu voto e o restante está contra. Quer dizer, nós estamos em desvantagem. Estamos em desvantagem porque ali hoje, se tiver os 81 senadores presentes na sessão, precisa de 41 votos para aprovar. Né? Se você tiver 21, você precisa de 11. Então hoje, se eu colocando todos no plenário, 81, inclusive o presidente que não vota, mas aí você tem que ter a metade, que é 41, então a maioria ali para ganhar o voto, por exemplo, aprovar, seriam 41 votos. Interessante que o que você está falando bate muito com a avaliação, não de números, que eu não conversei com o Toninho, Antônio Augusto de Queiroz, do DIAP, sobre os números, que isso é meio fluido, às vezes vai depender muito do Dr. Michel, fica ou cai, né? Se cair, muda completamente a conversa lá dentro, né? Temos condições de virar esse jogo, mas o Toninho disse outro dia, faz uns 10 dias que eu conversei com ele, e ele disse, não tem outra saída, tem que parar dentro do Senado, conversar, não chegar com posição fechada, não chegar com imposição, com mandonismo, que isso só vai jogar contra a gente. Então está batendo, totalmente as posições, estão se, digamos, convergindo, né? O que você está dizendo com a avaliação do DIAP. O Edu nos avisa que tem a correspondente, a Clarice Golias, que ela é assessora da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Alimentação. Ela trabalha com o Arthur, que participou do programa agora. Vamos ver o que tem a Clarice a dizer e voltamos já com o Lorival, pode ser? Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Boa noite, Franzin, e a todos que acompanham o Repórter Sindical. A Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins, a CNTA, reforçou nesta última semana o pedido de intensificação de lutas das entidades sindicais da categoria contra o avanço das reformas, sobretudo da reforma trabalhista. A CNTA encaminhou aos sindicatos e federações um levantamento do Fórum Sindical dos Trabalhadores, o FST, sobre a intenção de voto dos senadores quanto à reforma trabalhista, o PLC 38. Segundo o material, dos 81 senadores, pelo menos 53 seriam favoráveis à proposta e 21 contrários, sendo que 7 ainda têm posições indefinidas e com inclinação para a posição favorável. O estudo da assessoria parlamentar do FST também destaca que até o momento foram apresentadas 242 emendas na Comissão de Assuntos Econômicos e dos 81 senadores, 21 apresentaram emendas, inclusive por não membros do colegiado. Tendo em vista o cenário de tramitação do projeto, é preciso que o movimento sindical procure ganhar tempo com obstrução e emendas e busque reduzir as perdas com alteração da matéria, concentrando apoio a um substitutivo. Entre os que são favoráveis à proposta estão os senadores Aécio Neves, PSDB de Minas Gerais, José Serra, do PSDB de São Paulo, Magno Malta, do PR de Sergipe, Marta Suplicy, do PMSB de São Paulo, Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul e Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás. De acordo com a CNTA, é preciso rever este quadro com urgência, sensibilizando senadores em suas bases. Para a Confederação, a reforma trabalhista precisa ser melhor avaliada e discutida, já que, na visão da entidade, da forma em que está, retira direitos e contribui com o desmonte do movimento sindical. A CNTA também destaca a sua preocupação com as eleições do ano que vem, buscando a renovação do Congresso, principalmente com o equilíbrio de representações. Essas são as últimas notícias aqui do Distrito Federal. Um abraço, até mais! Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical, hoje o segundo programa da série Sindicalismo e Conjuntura. É claro que para todos que militam no sindicalismo, a questão conjuntural mais importante são as matérias, né? Dizem respeito às matérias em votação no Congresso Nacional. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Hoje o nosso foco é a reforma trabalhista, falando com o Lorival Figueiredo Melo,
presidente da FEAC e secretário-geral da CNTC. Eu quero mostrar aqui, apenas para fazer o registro, que o nosso programa passará terça-feira, agora próxima, dia 13, em Brasília, das 18 às 19 horas, na TV comunitária do Distrito Federal, canal 12 da NET. E também tem aqui o site, então, do canal 12 da NET. Depois tem reprise, etc., mas eu não sei os horários. Também no sábado, portanto, antes da terça-feira, nós vamos passar na TV Guarulhos, todo sábado, das 20h30 às 21h30, canal 3 da NET. Observe que os dois canais são da NET. E estamos em conversa aqui com o Fernando Mauro, com o Fabinho, o pessoal da ACESP, para ver em que medida a gente pode ampliar também para outras emissoras aqui do espectro, né, das TVs comunitárias. As TVs comunitárias, Lorival, já há emissoras em 13 capitais, em 85 municípios acima de 100 mil habitantes, de modo que isso já vai formando uma rede importante. Há uma alteração positiva, recente, que será a entrada das TVs comunitárias no satélite. Se isso efetivamente ocorrer, já tem a norma técnica para isso, já foi publicado no Diário Oficial, mas, quer dizer, tem um gap aí até viabilizar isso. Nós vamos estar no mundo, porque uma vez estando no satélite, você capta lá do Oiapoque ao Chuí, né, de leste a oeste, você capta os sinais. Eu queria mostrar um material que eu gosto muito de guardar, materiais antigos do movimento sindical, e eu tenho um belíssimo material de 1980, do senador André Franco Montoro, ABC dos Direitos dos Trabalhadores. Algumas coisas me chamam a atenção nesse material. Primeiro, a qualidade do material, a qualidade política dele. Segundo, o texto muito bem escrito, um texto claro, direto. E quero aqui fazer uma reflexão, porque o Franco Montoro, que era um homem muito decente, muito correto, progressista, tudo democrático, ele foi um dos idealizadores do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. E como estaria hoje o nosso Franco Montoro vendo seu partido, o PSDB, na reforma trabalhista, na reforma previdenciária e na questão da terceirização, dar todos os poderes ao capital e ao mercado e ensejar a desproteção do trabalho? Como é que o Montoro reagiria? Aliás, como é que o Mário Covas, foi tão importante na época da Constituinte, Lorival, nos ajudou a derrotar o Centrão, veria agora esse baixo clero do PSDB voltar só alinhado com o capital e contra os trabalhadores, jogando no lixo a preciosa herança da social-democracia, não é? Como será que o Montoro reagiria? Com certeza, nem Montoro, nem Mário Covas, né, e outros que aqui não estão mais, que foram bons senadores e deputados, não aceitariam o que a gente está assistindo, né? Porque, na verdade, eles estão querendo tirar o direito dos trabalhadores, né, o direito que os trabalhadores têm de ir buscar seus direitos na justiça, sobre uma ideia de segurança jurídica, só que eles estão invertendo a segurança jurídica para as empresas e deixando os trabalhadores sem segurança jurídica. Quando deveria ser o contrário, sempre porque o contrário. O trabalhador é o suficiente. Exatamente. Então, o que está se fazendo hoje é jogar o trabalhador para a mão do empresário, né? Porque está se fazendo vários contratos em que será empregado e empregador, retirando o sindicato e deixando na mão do empresário para fazer os contratos. Eu tenho colocado muito isso, principalmente no comércio e serviço, que a gente tem uma categoria jovem, está chegando no mercado de trabalho, né? E que não tem a obrigação de conhecer toda a lei trabalhista. Imagina ele chegar numa empresa precisando de emprego, né? Até porque eu digo que o governo está usando de uma chantagem, Sim. de uma imoralidade, porque ele está usando desemprego para jogar a sociedade contra os sindicatos, para jogar a sociedade para defender essa reforma. E chega lá uma pessoa para trabalhar, o cidadão bota o contrato na frente dele, onde ele vai estabelecer jornada de trabalho, quantas horas e mais, que não quero recolher para o sindicato, que não quero participar do sindicato. Então, quer dizer, é o desmonte total, né? Essa questão de você coloca do trabalho intermitente, isso é uma vergonha. O Lorival, isso é uma vergonha. E hoje, conversando com o Chiquinho Pereira dos Padeiros, ele me disse que o trabalhador, pelo projeto, ficará em casa à disposição do empregador e caso ele não compareça a trabalhar, vai pagar multa.
A questão do trabalho intermitente, tem um setor aí que já começou fazendo aqui no Brasil, que é o McDonald's. Então, na verdade, o trabalho intermitente é o seguinte, você vai fazer um contrato com a empresa te convoca, você vai lá trabalhar, só que você vai trabalhar de acordo com a demanda. Vamos pegar aqui no outro setor, o supermercado. Então, você tem uma hora da demanda, chama a menina, coloca ela no caixa, ela faz a demanda, agora você volta. Ela pode ficar até 12 horas à disposição da empresa, só que ao final do dia, efetivamente, ela ficou lá 5 horas no caixa. Então, ela vai receber por 5 horas. No final do dia, o cidadão fala, amanhã você não vem, fica em casa. Ela fica em casa, mas não recebe. Certo. Ao final do mês, ela vai receber as horas efetivamente trabalhadas. Tá. Se ela ficar 15 dias em casa, ela só vai receber pelas horas trabalhadas nos 15 dias. Então, se ela ficar um mês em casa, ela não vai receber. Então, ela vai ter perda de salário, ela vai ter perda de fundo de garantia, de 13º, de tudo. Tá. Então, você vai estar fazendo uma redução de salário no setor. É isso que estão querendo colocar. Perfeito. Olha, eu queria citar sempre de forma recorrente essa frase aqui do advogado Aníbal Fernandes. O doutor Aníbal Fernandes dizia o seguinte, os direitos são a propriedade do povo. Você vai na Escandinávia, o povo tem muitos direitos lá, portanto é um povo organizado, desenvolvido, que tem autoestima, é um povo, digamos, comparativamente aos povos aqui, um povo rico. Se você corta os direitos, ou você impede as pessoas de terem direito, você gera empobrecimento. Porque a maldade, Lorival, não está apenas, claro que isso é o mais grave, o mais dramático, no ataque aos trabalhadores, que você provoca o empobrecimento da nação. Sim. Então aquilo que é, por exemplo, na Constituição diz assim, o mercado interno constitui patrimônio do povo brasileiro. Isso corre risco também, porque se você fica 30 dias à disposição e recebe 15, você terá o quê? Redução de renda, de consumo. Portanto, haverá empobrecimento. E tem um outro que eles estão colocando, que é a questão do autônomo, né? Porque nós já passamos isso na nossa categoria, as empresas colocavam as pessoas como autônomo. Então mandava a pessoa, ou ela ia lá na prefeitura, fazia uma empresa, ou ela se registrava, ela ficava com a Previdência Social e ficava trabalhando na empresa como autônomo. Isso é uma ilegalidade, porque se ela recebe ordens, se ela só trabalha para uma empresa, gera um vínculo empregatício de acordo com o artigo 3 da CLT. O ilustre deputado, ele conseguiu colocar lá dizendo que o autônomo, mesmo que fique na empresa, mesmo que seja subordinado e seja de uma única empresa, não gera o vínculo empregatício. Entendi. Então, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar uma pessoa que tem um contrato de trabalho hoje, com fundo de garantia, 13º e tudo mais, a empresa pagar a previdência social dele, vai chegar para ele e falar, olha, eu vou te pagar R$2.000 e você passa a ser autônomo. Agora, se você vai pagar a previdência, não vai, a prefeitura não vai, isso é um problema seu. Entendi. Então, há uma incoerência, porque ao mesmo tempo que o governo diz que a Previdência Social está com falta de recurso, estão fazendo um projeto que retira recursos, inclusive, da Previdência. Não há dúvida. Tá certo? E além do que, o autônomo, ele não tem, vamos dizer, garantia do emprego, porque chega daqui a 15 dias, o empregador fala, não preciso mais de você, tchau. Sim, sim. Então, você está criando aqui uma situação no país de jogar as pessoas sem nenhuma garantia, nada. As pessoas estão sendo tratadas como mercadoria. Eu vou usar aqui uma fala do Papa Francisco, que ele diz o seguinte, o empresariado tem como seu líder o dinheiro. E a hora que a pessoa tem como líder o dinheiro, todas as outras coisas para ele passam a ser mercadoria. Então, este projeto transforma os trabalhadores em mercadoria. É isso que os empresários brasileiros querem fazer isso. Vou dizer para você, Francisco, quem está por trás desse projeto é o setor do atacado, do varejo, o pessoal do shopping center e das grandes redes, Carrefour, Walmart e tudo mais. Eu falo aqui e assumo. Sim. Inclusive os grandes magazines que estão instalados aqui em São Paulo. Eles é que estão por trás dessa reforma. Isso foi denunciado num blog no Rio Grande do Norte, onde tem uma foto com todas essas pessoas negociando esse projeto. Tá certo? O blog do Primo denuncia e colocou a foto dessas pessoas. São essas pessoas que estão por trás desse projeto. Perfeito. Obrigado, Lorival. Muito claro e muito preciso o que você disse e a gente vai prestando atenção e embora a gente vivencie isso cotidianamente, mas não deixa de ser chocante. Eu quero dizer que a denúncia, hoje o movimento sindical está na conferência da OIT em Genebra, na Suíça, a 106ª conferência, se não me engano.
E o movimento sindical brasileiro, inclusive entidades do judiciário, como a Matra, na Matra, vão denunciar a reforma trabalhista como uma reforma que atenta contra os direitos humanos. Isso será denunciado na OIT, em Genebra, entre hoje e amanhã. Nós estamos até divulgando na agência sindical, viu o Valtinho lá produzindo, o Walter Félix produzindo o repórter sindical, o boletim, né, impresso, e verifiquei que haverá esse encaminhamento, porque a civilização pressupõe um pacto social, a civilização pressupõe contratos. Agora, o contrato não é o forte pisar na garganta do fraco, como expôs bem o Lorival aqui. Essas redes, vamos identificar, são essas mesmas que aparecem, volta e meia, com trabalho escravo, né? Então, você... Não, Francisco, você me permite, a gente vem fazendo essa denúncia porque essas redes têm uma série de multas aplicadas pelo Ministério Público por excesso de jornada, Sim. por proibir das trabalhadoras irem ao sanitário, de obrigar a usar fraldão para não sair do caixa. Há um shopping das pessoas milionárias de Brasília em que tinha escala para as moças irem ao sanitário. Tá? É isso que a população precisa saber. É isso que essas pessoas que estão por trás disso. Porque as pessoas vão no shopping e não sabem que lá no shopping não existe sanitário para os funcionários. Os funcionários vão no sanitário público. E quando tem os grandes eventos, Dia das Mães, fim de ano, elas ficam numa dificuldade enorme em vista do movimento que ali tem. Sim. Não há lugar para fazer alimentação, não há um lugar para trocar de roupa. Quer dizer, é esse pessoal que está por trás disso. Há tempos atrás, esse pessoal, as grandes redes vieram para o Brasil exigindo a abertura do comércio aos domingos e feriados. Eles fizeram uma coisa que não gerou emprego e acabou com vários comerciantes que eram os donos das lojas. E eles estão acabando com as empresas brasileiras. Sim. Que é isso que precisa dizer. Vão fazer uma concorrência desleal, vão acabar com os pequenos e médios supermercados, vão gerar desemprego, inclusive, para donos de pequenas lojas. Perfeito, excelente. O Eduardo nos avisa implacável que nós temos uma reportagem. Todo programa a gente tem uma externa, não uma reportagem. E foi feita até aqui no estúdio, se não me engano, acho que foi eu mesmo que entrevistei o Juruna para falar dos preparativos do 8º Congresso da Força Sindical, que ocorrerá agora em Praia Grande. Aliás, deixa eu até aqui avisar, no dia 13 eu vou falar com outros companheiros da área de comunicação sobre comunicação. Nós vamos fazer uma espécie de plenária de 80 ou 100 profissionais de comunicação, jornalistas, comunicadores e diretores de comunicação da Força, lá na colônia de férias, será que é dos Químicos? Vai ser ali na Avenida dos Sindicatos, na Praia Grande. Então eu estarei lá na terça-feira. Vamos chamar a reportagem, Edu? Podemos ir? Eu falo com o Juruna, João Carlos Gonçalves, secretário-geral da Força Sindical. A Força realiza agora, em junho, o seu 8º Congresso. Olha, eu me lembro que eu fui lá na fundação da Força, no Memorial da América Latina. Faz tempo, hein? Juruna, a Força Sindical existe há quanto tempo e o que será e onde será esse 8º Congresso? Bem, a nossa central foi fundada em 8 de março de 91. Nós estamos comemorando 26 anos atualmente, né? E o 8º Congresso será 12, 13 e 14 de junho, lá na cidade de Praia Grande, lá onde nós temos as colônias de férias dos sindicatos, na Baixada Santista. Juruna, todo congresso é temático, ele tem alguns temas, ou um tema só, mas temas que, digamos, centralizam o debate e, digamos, temas que orientam as resoluções. O que será central nesse 8º Congresso da Força? Nesse 8º Congresso nós estaremos debatendo direitos, cidadania e aposentadoria digna para todos. Eu acho que é importante que nós estamos passando por um processo no nosso país de debate sobre as questões econômicas, sobre o desemprego, sobre a previdência e também sobre o papel social dos trabalhadores num momentos de crise como esse da política que estamos vivendo. Não queremos que os debates da política fiquem só com o andar de cima. Temos que todos participar, não só com voto, mas com pressão. Então, esse congresso será com aproximadamente 3.500 pessoas. Já fizemos desde março, Franzinho, congressos estaduais. Cada estado fez o seu congresso, o seu debate, escolheu a delegação e estaremos juntando todo mundo de norte a sul no dia 12, 13 e 14 de junho, lá na Praia Grande. Desejamos aos forcistas um congresso produtivo,
congresso que aponte rumos, que seja produtivo não apenas para a força sindical, mas também que agregue as demais forças e entidades do sindicalismo brasileiro. E se a agência sindical puder, nós vamos lá cobrir o evento. Um abraço a todos. Obrigado. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no ar, hoje com Lorival Figueiredo Melo, presidente da FEAC, secretário-geral da CNTC, fazendo uma análise contundente, mas verdadeira da reforma trabalhista, explicando como é que a CNTC e outras entidades estão atuando no Congresso Nacional e dando conta aqui do esforço merecido, democrático, cívico do movimento sindical, não só para proteger o trabalho, mas para que o Brasil não vire um país de fundo de quintal, que a gente deixe, por causa dessas leis, de integrar o rol das nações civilizadas, que aqui a gente não caia na vala comum da selvageria. Eu não tenho nada contra o Iêmen, mas nós não somos o Iêmen, nós somos o Brasil, né? É preciso respeitar nossa tradição democrática, republicana, que o projeto de reforma trabalhista não está respeitando. Ariane Soares, eu queria que você encaminhasse as perguntas ao nosso Lorival, senão só eu fico falando aqui. Vamos lá? Vamos, a pergunta é de João André Vidal, ele é advogado da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo. Lorival, primeiramente um grande abraço e parabéns pelo trabalho desenvolvido junto à CNTA e à FEAC. Se o PLC 38/2017 passar do modo que ele está, que mecanismos os sindicatos terão para garantir a dignidade do trabalhador? Olha, a gente está trabalhando com a pior hipótese já, nós estamos lá na frente trabalhando com o pior quadro. Né? E a gente vem trabalhando em Brasília muito, e aqui a gente tem que destacar o Ministério Público, a Ana Matra, a Associação dos Advogados Latinos-Americanos e a própria OIT, que tem participado desse debate, a CNTC faz parte desse fórum. Nós entendemos o seguinte, nós precisamos, assim que sair isto, fazer um grande debate com todo o movimento sindical, nós queremos fazer isso no setor de comércio, e prepararmos para fazer uma avalanche de ações. Mas eu gostaria até de aproveitar a pergunta do João, um abraço para ele. Eu acho que nós não devemos buscar o Supremo Tribunal Federal. Tá. Por quê? Infelizmente, nós temos hoje um tribunal que não julga à luz da lei, sim, mas julga à luz da política. E muito conservador. E muito conservador. Nós já tivemos outros exemplos que, ultimamente, tudo aquilo que se diz respeito ao trabalhador tem sido retirado. Então, nós entendemos que a luta vai ser debatida dentro do judiciário, porque, por exemplo, Franzin, tem aqui uma questão que quando você fala da comissão dentro da empresa... Aquela comissão de representantes. De representantes, que eles ali acabam com o sindicato dentro da empresa, eles criam o sindicato da empresa, porque, lendo atentamente, o trabalhador está impedido de ir ao sindicato. Qualquer coisa que acontecer na empresa, ele tem que se dirigir à comissão e a comissão vai decidir se está certo ou está errado. Então, se ele for dirigir ao sindicato, cabe uma pena de demissão, coisa assim. O que vai acontecer? Lá diz que eles vão negociar, mas não diz quem vai assinar o acordo. Sim. É a hora que o sindicato diz, vocês negociaram, mas eu não assino o acordo. Mas vão à justiça. Vamos para a justiça, vamos discutir lá. Tá certo? Tem esse caso. Tem um outro caso que diz que ao final do período do ano, as empresas irão ao sindicato com o trabalhador para dar uma tipo quitação do exercício de que não há nada o trabalhador a reclamar daquilo e o sindicato homologa. O sindicato se nega a homologar. Vamos discutir isso na justiça. Perfeito. Sem falar que o projeto, o João sabe disso, ele é todo inconstitucional. E eu dizia aqui para você, Franzinho, vou dizer aqui, o Brasil está correndo o risco de ficar fora da Organização Internacional do Trabalho. Puxa vida. Porque esse projeto não observou várias decisões e convenções. E convenções que o Brasil é signatário, passaram por cima de tudo, estão fazendo assim uma terra arrasada e isso vai gerar, com certeza, problemas sérios para o país. Eu vejo assim, que nós temos um primeiro caminho. Eu não dou como perdido.
Eu acho que a gente tem que continuar lutando e temos pedido aos companheiros, você tem acompanhado, pedido ao companheiro dos estados, são 3 senadores por estado, eu acho que tem que ir lá na casa do senador, no escritório do senador, conversar com o senador, mostrar para o senador, juntar os sindicatos do estado, ir lá, procurar ele, dialogar, falar, olha, isso aqui não dá por isso, isso aqui vocês estão criando um monstro. Sim. Isso não é bom para o Brasil. A gente tem até uma campanha na CNTC que diz assim, para quem serve esse projeto? Para que Brasil quer esse projeto? Sim. Não é o Brasil do João, do Manuel, da Maria. É o Brasil do empresário. Sim. Não é um Brasil que serve para os trabalhadores. Então, eu acho que esse é o trabalho que nós temos que fazer. Perfeito. E outra coisa, na Constituição de 88, na gloriosa Constituição que nós tanto lutamos para que ela fosse avançada, está escrito assim, função social da propriedade. Exatamente. A propriedade não pode ser antissocial, é crime a propriedade ter uma postura, o empresário ter uma postura antissocial, tá? Não sou eu quem diz, João Franzin, é a Constituição Cidadã. Lorival, vou pedir sua licença para a gente fazer um intervalo e hoje participa a contrato, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Me parece, segundo me informaram aqui na papelha da produção, que é a respeito do Ocupa Brasília, dia 24 de maio. Vamos lá, Eduardo? Quem passava perto do Eixo Monumental em Brasília pôde presenciar quase 200 mil pessoas que, de forma pacífica, caminhavam e gritavam palavras de ordem contra as reformas trabalhista e da Previdência e pediam a saída do presidente Michel Temer. Estamos falando do Ocupa Brasília, a maior marcha já organizada pelas centrais sindicais e movimentos sociais. Eu tenho a dizer que, na minha avaliação, foi a maior marcha que nós já fizemos aqui em Brasília. Organizada, né? Todas as centrais participando, mas o recado foi dado, foi mostrado ao Congresso Nacional que os trabalhadores sabem se organizar. Desde a madrugada, o centro de Brasília foi ganhando uma cara nova. Eram quase 5 mil ônibus que traziam trabalhadores de todas as partes do país. A nova Central Sindical de Trabalhadores participou intensamente dessa organização, desde a montagem de kits de apoio aos trabalhadores e infraestrutura e da caminhada do estádio Mané Garrincha até a esplanada dos ministérios. Emocionado. Primeiro porque nunca na minha vida sindical, eu tinha participado de um evento tão grande igual a esse. Nós já participamos de 9 eventos de todas as centrais juntas, mas esse foi maravilhoso. A questão ordeira das centrais, a unidade das centrais, os mesmos propósitos, a mesma luta, certo? O combate à retirada dos direitos trabalhistas, o combate aos direitos previdenciários, o fora Temer, direta e já, certo? Porque nós não conseguimos mais suportar a pressão e o massacre que estão fazendo com os trabalhadores. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje com Lorival Figueiredo Melo, secretário-geral da CNTC, tratando de sindicalismo e conjuntura, mas focando bastante a questão da reforma trabalhista, que está em debate no Senado. Ontem a Comissão de Assuntos Econômicos votou favoravelmente ao projeto do governo, um projeto selvagem. O Lorival terminou o bloco explicando uma coisa muito interessante, que é, hoje, como é que é o sindicato no Brasil? O sindicato é por categoria e por base territorial. Tem outras marcas, mas digamos, são os dois pilares do sindicalismo. No projeto, haverá essas comissões, na verdade, tem como objetivo esvaziar o sindicato. Então, em vez de ser sindicato por empresa, como é no Japão, que eu já sou contra, lá para o Japão serve, aqui para a gente não serve, será o sindicato da empresa, será mais um departamento. O que é isso aí? Esse é um almoxarifado. Não, um almoxarifado é importante. O que é isso aí? Esse é o setor de estoque, esse aqui é o setor de logística, esse é o sindicato. Vai virar um departamento do patrão, sob o teto do patrão, no espaço do patrão, no horário, dia e local que ele determinar. Portanto, será um sindicato da empresa, portanto, não será sindicato. Aliás, pior, será antissindicato.
Lorival, temos mais perguntas e eu queria que a Ariane Soares passasse aqui as perguntas dos nossos internautas, telespectadores e pessoas que nos acompanham para que o Lorival pudesse também interagir aqui com o nosso povo. Vamos lá? Claro, a participação agora é de Miguel Torres. Ele é presidente dos Sindicatos Metalúrgicos de São Paulo, da Confederação da Categoria e vice-presidente da Força Sindical. Lorival, como as entidades e os trabalhadores comerciários estão debatendo e se preparando para as novas ações contra as reformas? Nós temos realizado vários seminários nos estados, as federações estão chamando os sindicatos, né? A CNTC fez seminários em Brasília e temos feito seminários pelo Brasil todo, nos estados. Na semana passada nós estivemos em Belém e temos estado em todos os estados fazendo debate com os dirigentes, pedindo que os dirigentes façam os debates na sua base com os trabalhadores. E levem realmente aos trabalhadores isso que é prejudicial. Eu sempre digo o seguinte, nós estamos com duas reformas. A reforma previdenciária, ela tem um apelo popular maior. Sim. Porque quando você fala em previdência, você fala com quem já está aposentado, com quem está perto de se aposentar, com quem pensa em se aposentar. Então, quando qualquer coisa que você vai mexer com isso, a população fala, opa, onde eu vou perder aqui? Sim. Agora, nesse momento, a reforma trabalhista, ela está causando um problema que eu disse que o governo usa de má fé, porque nós temos 14 milhões de desempregados e os que estão empregados estão com medo de perder emprego. Então, com a massa informação da mídia de que essa reforma é que vai gerar emprego, que essa reforma é que não vai permitir o desemprego, o trabalhador está meio que perdido, porque ele não tem tempo nem de... Quem está procurando emprego não tem tempo de ficar vendo as coisas. E quem está empregado também está lá se dedicando de corpo e alma. Então, eu acho que o grande movimento, eu conversei com o Miguel, aliás, quero cumprimentar o Miguel, que tem estado lá em Brasília, ter feito um belo trabalho, junto com o Arthur também, o pessoal do fórum. Eu acho que nós devíamos fazer um grande jornal, sem timbre de ninguém, e passar a distribuir isso nos metrô, no ônibus, no trem, explicando para o trabalhador o que ele vai perder. Entendi. Acho que é isso que nós temos pedido aos sindicatos, para que vão lá nas empresas, vão conversar com os trabalhadores, chamem a assembleia, distribuam, olha, nós vamos perder isso aqui hoje você tem um contrato, você não vai ter mais. Então é isso aí, trazer os trabalhadores, porque hoje você tem a rede social, né, Franzinho? Sim, sim. Eu acho que a gente tem que entrar na rede social aí, no Face desses caras, por e-mail, carta, sei lá, e questionar, ser contra a reforma. Porque tem uma coisa aí, eles também são sensíveis à pressão, porque o ano que vem tem eleição. Sim. Então, se também ninguém fala nada, ninguém está falando nada. A gente tem visto que se há uma pressão popular, se hoje com as redes sociais, acho que nós temos que usar a rede social desse pessoal. Inclusive, hoje, quando eu vinha para cá, eu vi aí uma mensagem que alguém postou que o relator da reforma no Senado, o seu Ferraz, nunca trabalhou na vida. Ele, com 18 anos, já foi ser político para substituir o pai. Exatamente. Dali para frente, ele nunca mais trabalhou. E o relator da Previdência, da reforma, deve para a Previdência. Deve para a Previdência. Então, quer dizer, é um negócio complicado, né? Então, E o presidente da República não tem voto. O presidente da República não tem voto. E andou no jatinho do juiz. Não, olha, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma visita no Porto de Santos e começar a contar a história do presidente de Santos. Perfeito. Eu sou de Santos, né? Aliás, saiu uma nota ontem no Jornal de Santos, o título era Estrada de Santos, sim, que fala do trabalho, do trabalho antigo do senhor Michel Temer já no Porto de Santos. É verdade, eu vi a nota. Então, volta lá que nós vamos puxar aí um fio muito grande sobre a vida dele, que é complicada. Perfeito. Né? Lorival, eu queria só mostrar o Jornal dos Metalúrgicos de Guarulhos, porque vai ao encontro, e não de encontro, ao que nós estamos falando aqui, ao editorial do Pereira, Zé Pereira dos Santos, aliás, que se encontra lá na OIT. Ele preside a comunidade sindical dos países de língua portuguesa e está participando do congresso da OIT, da conferência, e haverá posse do secretariado feminino da confederação lá dos países de língua portuguesa. E diz aqui, povo sem direitos significa nação mais pobre. E pontua aqui o Pereira, é hipocrisia dizer que a redução de direitos ajudará o Brasil. O que ajudará é termos um projeto de desenvolvimento que valorize a economia nacional, fortaleça a indústria, melhora a educação, gera emprego e distribua a renda. Não tem saída para nenhum país se não for um projeto de desenvolvimento nacional. Olha, Franzinho, eu estava lá no debate agora e eu vou usar a fala de um senador que, a princípio, ele está votando com a reforma, que é o Serra de São Paulo. Certo.
Ele disse o seguinte, olha, se eu tenho dúvidas aqui em algumas coisas do projeto, o governo está dizendo que vai fazer depois uma medida provisória para corrigir isso. Eu quero ver a medida provisória primeiro. Tá. E aí ele diz o seguinte, o problema do Brasil é os juros altos, aí colocou outras coisas lá, dizendo o seguinte, não é a reforma trabalhista. O Porto de Santos muito caro. É o Porto de Santos caro. Por exemplo, você não tem ainda hoje escoamento da safra lá no norte, lá para aquele lado de lá. Você não tem infraestrutura no Brasil. Né? Vamos aqui colocar. Nós gastamos uma fábula de dinheiro com a Copa do Mundo. Lia hoje que o Comitê Olímpico tem uma dívida para pagar com os fornecedores e com funcionários. Quer dizer, tem passivo trabalhista. Tem passivo trabalhista. Então, essas coisas é que nós precisamos discutir. O problema do desemprego no Brasil não é a CLT. Não será nem a reforma previdenciária e muito menos a reforma trabalhista que vai gerar um só emprego. Eu afirmo isso aqui, falei isso na Câmara, falei isso para o relator e estou falando dentro do Senado Federal. Desafio o governo e principalmente o ministro do Trabalho. Porque o ministro do Trabalho, quando encaminhou, ele colocou lá dizendo que algumas empresas não pagam direito trabalhista e que precisava gerar 5 mil empregos. Por isso ele apresentava o projeto. Eu nunca vi na minha vida você aumentar a jornada de trabalho e gerar emprego. Primeiro, se as empresas devem, você não tem que fazer um projeto desse que está permitindo a empresa levar para um contrato direto com os trabalhadores. Aí que ela não vai pagar nada mesmo. Sim, sim. Né? E mais, estão impedindo dos trabalhadores irem à justiça. Né? Esse é o projeto, está no projeto. Esse é o projeto, está no projeto. Porque hoje eu posso reclamar, eu trabalhei normalmente, meu patrão me pagou normalmente, ainda assim eu tenho direito de ir à justiça reclamar e a justiça dirá se eu tenho direito ou não. Certo? Não tem mais. E como é que fica perante Primeiro, a homologação agora será feita na empresa. A homologação é aquela conferência de contas. Da hora que você é demitido. Da verba rescisória. E diz lá que se você, ao concordar, você está abrindo mão de qualquer outra reclamação. Tá certo? Então, está impedindo você... Então, a velha ressalva que se faz... A velha ressalva não tem mais. Cai a ressalva. Você vai declarar lá que nada mais devo, a empresa me deve, então você está fazendo um acordo tácito. Ou seja, você está indo impedido de ir à justiça. A questão da terceirização em todas as atividades. Eles pegaram aí e retiraram o grupo econômico. Né? Então, o que acontecia? Você trabalhava, às vezes, numa terceirizada que comprovava que ele era de um determinado grupo econômico. A terceirizada não pagava, você chamava... a empresa do grupo econômico como responsável. Eles desassociaram isso. E mais, se você trabalhar numa terceirizada e entrar na justiça, enquanto você não terminar o processo com ela, você não pode chamar a outra na lide. Sim. E sendo que, se o advogado, por acaso, fizer uma petição e errar alguma coisa, ele perdeu o direito de fazer outro recurso. É tão grave o que o Lorival está dizendo, porque é um princípio da civilidade, é um princípio da democracia, que você pleiteie seu direito. Isso é elementar, né? Que nem que na época da ditadura que acabou lá o habeas corpus, né? Exatamente. Não, o direito de reivindicar algo na justiça é sagrado no regime democrático e no Estado de Direito. Da terceirização, vou contar um caso rápido aqui. Eu estava no Sindicato Metalúrgico de Guarulhos, isso faz uns 5 anos, uma empresa grande, uma multinacional, terceirizou a ferramentaria, para nossa surpresa. Em Guarulhos, a 25 quilômetros de onde nós estamos falando. E sabe de onde era a empresa? Do Espírito Santo. Sim. Como é que eu vou acionar uma empresa que está no Espírito Santo? Eu nem sei se ela tem endereço, eu nem sei onde ela fica. Às vezes é um endereço fictício, está no fundo de quintal, está no terreno baldio e eu não tenho bens para arrestar. Então, na verdade, é uma lei que propicia o saque pelo capitalismo selvagem, o saque em cima do trabalhador, será saqueado por uma relação absolutamente desigual e que, inclusive, veda o direito de recorrer à justiça, que é absolutamente intolerável. Lorival, vou pedir aqui mais um minutinho da sua paciência para a gente mostrar que é tradicional no nosso programa, que é o arquivo sindical. Na agência sindical, nós temos lá cerca de 700, 800 audiovisuais, tem muita coisa produzida. Para que as coisas não fiquem lá nos arquivos do Facebook, né, e do YouTube, a gente reproduz aqui no programa. Parece que uma entrevista que foi feita com o Dr. José Carlos Aroca, advogado trabalhista, brilhante advogado, e foi juiz aqui no Tribunal da 2ª Região. Vamos lá ver? Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Dr. José Carlos Aroca, a CLT, ela perdeu sua atualidade ou ela ainda serve
para relações de trabalho entre capital e trabalho no Brasil? CLT é uma palavra mágica, né? E eu acredito que, comemorando, celebrando os 70 anos da CLT, esteja se pensando em toda a legislação do trabalho. Correto. Porque a CLT, hoje, é muito pouco da legislação do trabalho. Tá. Na verdade, esse livrão que você tem aí pela frente, muito pouco é CLT. O mais é a legislação esparsa. O Juruna se referiu ao 13º salário, a gratificação natal, que não está na CLT, não está compreendida na CLT, né? Como não está, por exemplo, participação nos lucros, como não está salário família, e tantos outros institutos que foram sendo criados pouco a pouco. Mas eu acho que, principalmente isso que o Juruna colocou, é fundamental. Quando nós falarmos em defesa da CLT, nós temos que pensar num movimento de reação. Porque esse documento que a Fiesp apresentou como reivindicação não é coisa nova, não. Eu me lembro, no Sindicato dos Metalúrgicos, quando estavam ainda discutindo o Fórum Nacional do Trabalho, os consensos, um dos representantes, não quero agora me referir nome, não, mas era uma das principais figuras da bancada patronal. Ele, num intervalo daquele debate que houve no Sindicato dos Metalúrgicos, perguntaram a ele, e os consensos? Ele falou, não, aqui não tem nada de consenso, porque eu não acredito em consenso pela metade, só entendo o consenso inteiro. Aí o repórter perguntou, e para você o que é o consenso inteiro? Não é a reforma sindical, é a reforma sindical juntamente com a reforma trabalhista. E o que é a reforma trabalhista? Terceirização da mão de obra e flexibilização de direitos. Perfeito. Então você vê que hoje, lamentavelmente, nós estamos outra vez tendo aqui que discutir a flexibilização através da prevalência do negociado sobre o legislado. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Doutor Aroca, um forte abraço, te mando um abraço televisivo aqui. Escritor, né? Escreve livros muito bons também. Você sabia que ele é compositor? Sabia. O Zecão? Zelão. Tem um CD. Faz samba canção. É muito bom, por sinal. E a filha dele também canta, cujo nome eu não me lembro, canta muito bem. Sempre grava com regionais, etc. O Lorival Figueiredo Melo, nosso convidado de hoje, presidente da FEAC e secretário-geral da CNTC. Há uma última pergunta, eu queria passar para a nossa Ariane encaminhar ao convidado. Pode ser? Podemos, vamos encerrar então com a pergunta do Robson Gilgazola, querido amigo jornalista da FEComerciários. Grande liderança, Lorival. Para junho, temos 2 datas significativas no combate às reformas. Dia 20, uma espécie de esquenta, para o dia 30, quando haverá uma nova greve geral. Pergunto, a CNTC participará dessas manifestações? Caso sim, como? Um forte abraço. A CNTC, a gente precisa explicar isso, né? A CNTC, ela é as entidades. Né? As entidades estão no Estado. A CNTC apoia, pede e apoia, mas quem faz o movimento de greve são os sindicatos, né? Nem as federações fazem, elas apoiam. Né? De baixo para cima. De baixo para cima. Os sindicatos é que tem que trazer os trabalhadores fazer esse trabalho. O que a gente faz é apoiar, como na marcha nós colocamos lá o material para ajudar a distribuição de água, essas coisas, esse é o movimento. Agora, quem faz o movimento com os trabalhadores é o sindicato. Né? Porque as federações e as confederações, elas representam as entidades a elas ligadas. Nós não temos uma vinculação direta com os trabalhadores. Nós podemos pedir, nós podemos fazer material, podemos apoiar o movimento, mas nós não temos como mobilizar, senão nós estaríamos passando por cima do trabalho e da função dos sindicatos. Deixa eu complementar. E a FEAC, que ela é estadual? É mais a FEAC fez uma reunião, o pessoal vai participar, já está se mobilizando, vai participar desse movimento. E quantos sindicatos são no Estado? São 16 sindicatos, nós já estamos conversando para participar do movimento. Perfeito. Bom, eu queria aqui, então, e finalmente, agradecer muitíssimo o Lorival. E, Lorival, caso alguém queira fazer um contato com a CNTC, tem um site, a FEAC, como é que é? Não, tem sim o site CNTC, né, cntc.org.br e a FEAC, feac.org.br. E a CNTC é a sede nacional em Brasília? Em Brasília, e a FEAC aqui na Vila Mariana, Gaspar Lourenço, 514. Perfeito. Lorival, mais uma vez quero agradecer a sua presença e manifestar aqui a minha alegria de reencontrar um velho companheiro, amigo e combatente das boas causas, dos bons combates.
e parabenizar por essa maneira correta com que a CNTC está encaminhando as tratativas dentro do Senado, dentro do Congresso Nacional. É claro, cada entidade tem as suas características. Algumas são mais assim, de porradaria, chega naquela gritaria, etc. Legítimo, faz parte da democracia. Outras fazem um trabalho, digamos, mais de articulação, mais de conversa, o que também é efetivo e ajuda muito. Eu quero, então, te agradecer e já fica combinado que lá para agosto, setembro, você voltar aqui para a gente fazer um balanço de como é que foram as tratativas, para a gente dizer assim, como é que nós derrotamos o Michel Temer? Será que podemos fazer? Não, acho que temos chance, a gente espera que sim, né, Brasil? E chegar aqui e dizer que a reforma não passou. Acho que será essa a grande vitória do movimento sindical, que a gente espera que todos participem, que todos estejam unidos. Eu acho que é um momento de união para a gente derrotar essa proposta. Muito obrigado a todos e a todas. Até quinta-feira com um novo programa da série Sindicalismo e Conjuntura. Forte abraço. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical. O mundo do trabalho no ar.